Boa noite, Santa Catarina. Começando mais um Espaço News Norte aqui de Joinville. Eu sou Ali Lobo e hoje vou conversar com a escritora Maria Cristina Dias, que escreveu o livro Ruas de Joinville. Um bate-papo também com uma psicóloga que vai falar sobre as dificuldades de crianças e adolescentes pós-pandemia. E vou conversar também com o diretor da Escola Técnica Tupi, que é referência aqui em Joinville. Olá, começando o programa hoje, um bate-papo com a psicóloga Francine Beiro, ela que é especialista em crianças e adolescentes. Oi, Francine, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Ali, tudo bem? Tudo jóia. Então, Francine, me diz uma coisa, como é que estão essas crianças e adolescentes hoje, pós-pandemia, né? Pós um momento diferente, né, que nós passamos. Como é que está essa questão psicológica deles? Então, assim, Ali, eu tenho conversado bastante entre os profissionais e até com os pais, né? Que por mais que passou a pandemia, a gente ainda está vendo o resultado, né? A gente ainda está sentindo o efeito, todos estão sentindo o efeito, né? O que eu tenho percebido muito assim, dentro do meu trabalho e dentro do que eu tenho trabalhado junto com os profissionais, que está na hora de os pais compreenderem que as habilidades que eles esperam nos filhos, eles têm que desenvolver. Porque a gente sempre falou muito em terapia, né? Ressignificar autoconhecimento, a terapia tem uma função muito importante para todos nós. Mas dentro da perspectiva da infância e juventude, tem momentos que os pais precisam treinar habilidades, que é aquilo que eles esperam nos filhos. Às vezes a habilidade de reconhecer sentimentos, a habilidade de regular o emocional, a habilidade até de comunicação. A gente acha que é algo tão fácil, mas muitas vezes é algo que acaba dificultando o relacionamento em casa e até a compreensão do que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, né? Porque assim, é muito fácil agora a gente começar a sugerir várias coisas, mas cada criança e adolescente para mim é único. Então não dá para a gente colocar tudo num pacote, generalizar, dizer que todos estão sofrendo isso, Não, para mim cada criança e adolescente que chega na minha frente, cada família é única, então não tem como a gente generalizar, né? E isso é um olhar que eu tenho trazido muito para os profissionais e até mesmo para as famílias. Entendi, mas assim, o que essas crianças e adolescentes estão trazendo, vamos dizer, diferente de outros momentos? Tem alguma diferença nesse diagnóstico, assim, do que eles pensavam antes? O que tem me chamado a atenção e tenho falado para eles é a intolerância. A intolerância ao tédio, a intolerância, coisa que já existia no nosso tempo e antigamente, né? Quem gostava de matemática, tinha gente que gostava de matemática, tinha pessoas que não gostavam de matemática, né? Tinha pessoas que tinham habilidade de estudar, tinha outras que não. Mas mesmo assim a gente tinha que enfrentar aquilo, não tinha escolha. E o que eu percebo hoje, tem me chamado muita atenção e eu tenho falado para eles é a intolerância. A intolerância ao tédio, a intolerância à frustração, a intolerância ao mal-estar e principalmente a dificuldade de enfrentar esses conflitos que historicamente sempre existiram na infância e na juventude, né? Com certeza, a nossa infância foi muito diferente, vem mudando a cada tempo, né? Mas a gente sabe que é muito diferente, a gente lidava com mais facilidade, né? Nas questões, assim. Sim, porque não tinha tanta justificativa, né? Porque infelizmente a internet, a tecnologia em si, criou um padrão de desistência. Então, em vez de eu enfrentar um conflito que eu tenho contigo, eu vou pegar o meu celular e não vou. Da minha mãe, né? Então, nem para pensar naquela questão. Não, eu vou resolver de outra maneira. Então, eu nem enfrento. E na nossa, né, assim, dentro da história, antes da internet, tu vê que tinha que enfrentar. Não tinha como não enfrentar um professor, um amigo, um conflito. Não tinha como não enfrentar. Então, a gente foi, ao longo da infância e juventude, criando habilidades. Essas crianças, infelizmente, elas não estão tendo que enfrentar isso se os pais não ficarem em cima e até mesmo os profissionais, que são os professores de saúde, e mostrar para eles a importância de treinar a mente deles para enfrentar conflito, enfrentar frustração, enfrentar o tédio, enfrentar várias outras coisas, né? E a gente sabe que, por exemplo, as crianças às vezes estão já com depressão, ansiedade, aí os pais percebem isso e muitas vezes as crianças não querem ir até o profissional. Como que os pais lidam com essa situação? Então, uma coisa que eu sempre coloco em todo o primeiro atendimento para os pais, que assim, por mais que os pais são os responsáveis, que eles trazem a demanda, o motivo para a terapia tem que ser criado com a criança e com o adolescente.
Se não é criado isso, eles nunca vão entender a importância. Eles não vão compreender o porquê que eles estão lá. Simplesmente eles estão indo porque o pai está mandando ir. E criança e adolescente, eles têm o potencial para compreender aquilo que pode estar prejudicando eles, que pode estar criando sofrimento neles ou alguma dificuldade, né? E está na hora de nós, profissionais de saúde, ter mais essa assertividade para mostrar para os pais que existem momentos também, né, para eles fazerem terapia. Diferente de uma criança que está realmente com quadro de depressão, de ansiedade, mais grave, que precisa do tratamento, mas geralmente elas já vão compreender. É diferente daquele adolescente, daquela criança ou daquele jovem adulto que não se vê ainda no momento. Então, nesse momento, eu oriento sempre os pais procurarem ajuda para eles entenderem como pode influenciar. Às vezes os pais acham que é só questão da criança, mas é uma questão também da família, né? De saber se colocar, de também, de repente, procurar uma ajuda para saber se colocar perante o filho, né? Eu penso que a gente está num momento agora muito, assim, para mim, muito claro, que os adultos, eles têm que compreender e ter humildade para compreender as próprias limitações, compreender e até ter autoconhecimento de como que lida com esse filho, com esses até filhos, porque, né? Como a gente está falando, como foi mudando muito, né, e a internet trouxe muitas mudanças, a dificuldade do pai também entender, né, porque a gente traz uma criação mais antiga, né? Sim. Então, para lidar hoje com uma criança que já nasce com um telefone celular ou com um tablet na mão, é mais difícil. Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Como controlar isso? Precisa ser controlado? Não precisa? Porque eu vejo às vezes assim, eu me assusto, porque meus filhos foram ver computador depois dos 10 anos. Hoje a gente vê criança de 2 anos no restaurante com os pais ali já, brincando, vendo joguinho. Sim. Como controlar isso, assim, né? Ali, dentro da medicina, a gente já tem todo um estudo, né, assim, científico sobre o tempo de uso da tecnologia. O que eu coloco sempre para os pais, né, mesmo que eu apresente esse tempo. O que eu percebo é que, às vezes, os pais precisam observar a própria tolerância ou a própria... Com a criança, né? Com a criança. Porque, assim, não adianta eu falar para ti, Ali, tu tem que tirar... Se tu não tem tolerância, então é mais fácil eu trabalhar isso contigo do que ficar dizendo como que seria o certo. Está na hora, realmente, de os adultos começarem a se perceber mais e eles serem humildes para se colocar... Porque, assim, pai e mãe têm expectativas. Todo pai e mãe tem expectativas, né, diante dos filhos. E tem, assim, os seus desejos, os seus sonhos. Só que quando tu começa a discernir o que é meu e o que é do meu filho, fica um pouco mais leve. Eu acho que a gente está num tempo que a gente precisa, assim, de alguma forma aprender a leveza da vida. Aprender a aceitação da vida. Uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, às vezes as crianças estão ali, naquele tablet, não porque eles queriam, porque às vezes os pais querem conversar, querem ter, tá num bate-papo ali, eu quero ter um tempo, eu não quero dar atenção para aquela criança. Então, filho, pega esse celular, né, pega esse tablet. Então, esse cuidado também tem que ter. Né, de entreter a criança de uma outra maneira, que daí ela não vai procurar tanto, acredito, não vai procurar tanto a internet, né? Eu acho que esse é o problema da internet. É tudo muito mais fácil, né? Mas ao mesmo tempo... E educar tem a ver com estímulo, tem a ver com tempo de qualidade, tem a ver com repetição, né? Então não é porque um dia, de alguma forma, funcionou dar o tablet, que todos os outros dias tu tem que fazer a mesma coisa. Né? Ou que um dia tu simplesmente se desgastou com o teu filho no restaurante, você já precisa dar o tablet para não se incomodar de uma próxima vez. Exato. Esse é o grande problema. Assim, os adultos dessa pós-pandemia, eu brinco, tem as crianças pós-pandemia, mas o adulto pós-pandemia está criando regras rígidas, mas para evitar conflito. E isso para mim me preocupa, porque daí assim, eu deixar o meu filho lá na tecnologia, muitas vezes é para não, se envolver, para não se incomodar. Mas isso significa um adulto que está cansado, um adulto que está em sofrimento e um adulto que às vezes quer aquele momento de paz, mas está no momento errado. Né? Ou está, de alguma forma, criando uma estratégia que não vai ser funcional no futuro. É isso, gente. É um assunto que realmente é bem interessante, que surge muitas pautas, né? Porque a gente sabe que a educação dos filhos não é fácil. Sim. Mas gostei muito do nosso bate-papo. Acho que já esclareceu bastante coisa para o nosso público. Te agradeço pela presença. Obrigada, Ali. Tá bom? Muito obrigada. E nós ficamos com o comercial e depois com um bate-papo com a Liane da Criário.